Bom dia, paz e graça, ou graça e paz, e ainda se quiserem misericórdia. Hoje, de noite, nós começamos uma nova série expositiva e sequencial. Será na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. E como nós veremos ao longo dessa série, essa igreja ela enfrentava diversos problemas morais, mundanismo, imoralidade, divisões. E é muito interessante que dentre as orientações do apóstolo Paulo, a ceia do Senhor é apresentada como uma ação, além de uma ordenança que serve para restaurar diversos desses problemas que a igreja de Corinto enfrentava. De fato, muitos dos problemas que eles enfrentavam. Em outras palavras, a ceia do Senhor é um santo remédio para a igreja, para que nós cristãos saibamos lidar com diversos dos problemas internos. Eu queria orar com vocês. Senhor, obrigado por estarmos juntos, obrigado por este momento, obrigado pela oportunidade de te louvar e também fazendo isso, refletindo na tua palavra, a tua vontade, logo participando dos elementos que compõem a tua ordenança, Senhor Jesus. Obrigado. Eu oro assim por causa do nosso Salvador Jesus. Em nome dele, amém. O primeiro problema que a ceia do Senhor corrige é a falta de união. Em 1 Coríntios 11, 18, Paulo ele começa a falar sobre a ceia. Pode ler para a gente, Robson, por favor? Então, dentre os diversos problemas em Corinto, a divisão das pessoas, dos irmãos, por status, classes sociais, por preferências pessoais, por disputas internas, era real. Mas em 1 Coríntios 10, 17, nós lemos que somos um só corpo. Heitor, lê para a gente, por favor. Esse nosso momento aqui, juntos, celebrando a ceia do Senhor, também deve ser visto como uma oportunidade para comunhão, para corrigirmos e evitarmos essa possível divisão, essa separação que não deve existir na igreja. Em segundo lugar, a ceia é um santo remédio para corrigir a autossuficiência, ou para colocar em palavras menos complicadas, falta de amor ou egoísmo. Em 1 Coríntios 11, 21, Beto, cadê você? Lê para a gente, por favor. Roberto Bastos, leia para a gente. Porque cada um que come sua própria ceia sem esperar pelos outros, assim quanto fica com fome, o outro se embriaga. Então, alguns coríntios, eles tratavam a ceia como se fosse uma festinha, como se fosse um churrasco dos amigos. Vai chegando, vai comendo, vai bebendo, e o problema é de quem chega atrasado. Não se pensava no todo, não se pensava nos irmãos mais necessitados. Mas em 1 Coríntios 11, 23 e 24, nós lemos, Diego. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu, e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então percebam que a ceia nos lembra que Cristo se entregou por nós. A ceia nos lembra que devemos, como Cristo, viver para os outros. Em Filipenses 2, Paulo escreveu, humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A ceia nos lembra a servir, nos lembra a considerar as pessoas que possuem menos. É um santo remédio contra a falta de amor e egoísmo. Em terceiro lugar, a ceia é um santo remédio contra a ingratidão, contra o esquecimento do favor de Deus por cada um de nós. Em 1 Coríntios 11, 24, nós lemos, fazei isto em memória de mim.
A ceia é claramente um memorial da pessoa e da obra de Cristo. E quando nós esquecemos da cruz, nós deixamos de valorizar a graça. E isso pode nos levar a uma vida, tanto individual quanto coletivamente, sem a consciência de que toda bênção que recebemos é um presente imerecido da parte de Deus. A ceia nos lembra que nós fomos salvos pelo sangue de Jesus, não pelo aquilo que nós fizemos, não pelo nosso mérito. Em suma, então, a ceia ela nos ajuda a recuperar a gratidão. Nós devemos participar desse momento com um coração grato, com um coração adorador e viver conscientes do que Cristo fez por nós. Percebam então que a ceia do Senhor não é somente um ritual, mas é um santo remédio para a restauração da igreja. Ela corrige as divisões, o egoísmo, a ingratidão, e hoje eu trouxe somente esses três, não são os únicos. E tudo isso que eu disse é algo que nós também corremos o risco de experimentar. Nesse espírito, eu quero lembrá-los que na noite em que Jesus foi traído, ele partiu e comeu o pão. Ele também bebeu do cálice e junto com seus apóstolos, ensinando que nós também devemos fazer isso até que ele retorne. O pão representa o corpo do nosso Salvador, que foi partido em nosso favor. O vinho, e aqui no nosso caso, o suco de uva, ele representa o sangue de Jesus, que iniciou uma nova aliança conosco. Para aqueles que já creram em Cristo, essa é uma atividade santa, e a sua participação não é um convite, é uma ordenança. Se você está aqui e ainda não creu em Cristo, essa é uma atividade que tem um valor muito significativo para todos aqueles que já creram. E se você ainda não creu, eu vou ter o maior prazer de poder conversar contigo, se você me buscar, para explicar o que é o Evangelho e te dar a chance de tanto entender como de crer nessa boa nova. E com isso, eu queria orar com vocês, para que esse momento, realmente, todos os meses que a gente separa o primeiro domingo, possa nos lembrar da pessoa de Cristo, da obra dele, e como vimos hoje, evitar ou corrigir aspectos que nós, enquanto igreja, possamos ter. Senhor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por tão grande amor, de ter se colocado no nosso lugar, para morrer por causa dos nossos pecados. O Senhor, que não tinha culpa nenhuma, mostrou para a gente que era possível viver uma vida santa, mas sempre dependente do Pai, sempre dependente do Senhor, submisso ao Pai. O Senhor nos deu o exemplo, e que nós possamos nos lembrar disso, e hoje, aqueles que dentre nós aqui já cremos, que no Teu poder, no poder do Espírito Santo, nós possamos fazer a Tua vontade. Que esse momento sirva para nos lembrar, para deixar enraizado em nossos corações aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Obrigado pela oportunidade. Abençoe-nos. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.